Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionário Esportes, nesta terça-feira, 9 de dezembro de 2025. É uma alegria começar o dia ao seu lado, trazendo informação, fé e inspiração para iluminar sua manhã com sabedoria, equilíbrio e propósito. A palavra que nos inspira hoje está em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O tema de hoje é resolução de conflitos. Na vida, no trabalho, no esporte e nos relacionamentos, os conflitos são inevitáveis. Mas Deus nos chama a agir como pacificadores, buscando harmonia, entendimento e reconciliação. Resolver conflitos não significa evitar problemas, mas enfrentá-los com sabedoria, empatia e fé. É saber ouvir, perdoar, dialogar e construir pontes e não muros. Que hoje você seja instrumento de paz, capaz de transformar situações difíceis em oportunidades de crescimento, compreensão e fortalecimento de vínculos. Quando buscamos a resolução de conflitos com Deus, cada desafio se torna um degrau para amadurecimento, confiança e relações mais saudáveis. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde e também nos acompanhar na sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web e Nossa Rádio Vida, ambas de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Vamos juntos para mais uma grande jornada de informação, fé e inspiração? Então fica com a gente porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes. E antes do placarzão nacional, futebol internacional, nacional e internacional, né? Nós agora temos um quadro, né, chamado Os Aniversariantes do Dia, né? Uma explicação aqui, o nosso amigo Nilber Ferreira vai estar de volta na quinta-feira, tá? Então, quinta-feira está aí com a gente, vai trazer informações importantes. Mas vamos aos aniversariantes do dia, né? Então, alguns nomes do esporte estão celebrando aniversário. O Kelly Oubre Jr., jogador de basquete norte-americano, está completando 30 anos. Kurt Angle, também é norte-americano, é lutador de wrestling. Não sei se vocês lembram da WWE, né? Luta livre. Ele completa 56 anos, né? O Kurt Angle foi um dos grandes, né, da WWE, né? Michaela Maroney, norte-americana, ginasta, está completando 30 anos. Harvey Barnes, jogador de futebol inglês, jogador do Newcastle, né? Completando 28 anos. Michaela Skinner, também ginasta, outra norte-americana, completa 29 anos. Eric Bledsoe, jogador da NBA, né? Jogou no Milwaukee Bucks, já jogou em diversos times, né? Norte-americano de 36 anos. Aaron Baines, australiano, também jogador de basquete, está completando 39 anos. Mark McMorris, canadense, atleta de snowboard, esporte na neve, né? 32 anos de idade. Langston Galloway, norte-americano, jogador de basquete, completando 34 anos. Mackenzie Blackwood, canadense, jogador de hóquei no gelo, completando 29 anos. Vamos agora ao placarzão para vocês aqui. Começamos com o Campeonato Argentino, torneio Clausura. Semifinais, no Clássico de La Plata, rivalidade entre Gimnasia La Plata e Estudiantes. O jogo no estádio do Gimnasia La Plata, o Estudiantes venceu por 1-0 e está na final. Vai enfrentar o Racing na final do torneio Clausura. Quem vencer vai para a fase de grupos da Libertadores. Premier League, rodada 15, complemento da rodada 15, Wolverhampton 1, Manchester United 4. Bellegarde fez o gol do Wolverhampton, que é o lanterna do campeonato, com apenas 2 pontos. 2 pontos em 15 jogos, impressionante. Bruno Fernandes fez 2 gols, liderou o time nessa goleada. Belmo e Mason Mount fizeram para o Manchester United. Classificação atualizada, o Arsenal lidera com 33 pontos, mas a diferença diminuiu para 2 pontos para o Manchester City, que tem 31. O Aston Villa entrou de vez na briga, agora é o terceiro com 30. O Crystal Palace é o quarto colocado com 26. O Chelsea é o quinto e o Manchester United subiu para o sexto lugar, ambos com 25. O Everton tem 24 pontos, está em sétimo. Brighton em oitavo, Sunderland em nono, Liverpool em décimo lugar, 23 pontos. Tottenham 11º, Newcastle 12º, 22 pontos.
La Liga, rodada 15, complemento da rodada, o Osasuna venceu o Levante por 2-0. O Osasuna é 15º colocado com 15 pontos e o Levante é o lanterna da La Liga com 9 pontos. Classificação atualizada, Barcelona 40 pontos, Real Madrid 36, vice-líder, Vídea Real 35, terceiro lugar. Série A italiana, rodada 14, foram 3 partidas ontem. Pisa 0, Parma 1, Udinese 1, Genoa 2 e Torino 2, Milan de virada 3. Torino chegou a abrir 2-0, Milan virou o jogo. Todos os times que jogaram fora de casa ganharam na rodada de ontem, né? Vlasic e Zapata fizeram os gols do Torino, Rabiot e 2 gols do Pulisic, que saiu do banco. Ao princípio ele estava doente, né? Estava com febre. Né? A princípio não ia jogar, mas colocaram ele em campo. O homem fez 2 gols e decidiu para o Milan. Classificação: o Milan agora assume a liderança junto com o Napoli, que tem ambos com 31 pontos. O Milan lidera por 1 gol de saldo. A Inter de Milão é terceira colocada logo atrás com 30 pontos. A Roma está em quarto com 27. O Bolonha é o quinto colocado com 25. O Como é o sexto colocado com 24. E a Juventus, sétimo lugar com 23. Liga Portugal, rodada 13. Vitória de Guimarães e Gil Vicente empataram em 0-0. Classificação atualizada: Porto 37 pontos, Sporting 32, Benfica em terceiro 29, Gil Vicente em quarto com 24 e o Braga em quinto com 22. Vamos aqui às notícias do futebol para você. E começamos com o futebol internacional, uma notícia nada boa. Éder Militão, zagueiro brasileiro do Real Madrid, sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda com comprometimento do tendão proximal, confirmada pelos exames médicos do clube. A previsão de recuperação é de 3 a 4 meses, ou seja, ele deve ficar de fora até abril de 2026, então vai comprometer até a convocação, né, para a data FIFA de março, hein? Então vai ser um desfalque bem sério. Militão saiu aos 24 minutos do jogo contra o Celta de Vigo, que terminou em 2-0 para os Galos Brancos. A lesão representa um duro golpe para o Real Madrid, que já convivia com várias ausências na defesa, e também preocupa o planejamento da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O Real Madrid vive momento de turbulência interna após a derrota por 2-0 para o Celta de Vigo. Segundo Marca, o clube realizou uma reunião de crise na madrugada seguinte ao jogo, com a cúpula examinando o futuro de Xabi Alonso no comando. Há relatos de que a relação entre treinador e vestiário estaria insustentável, com divisão interna sobre as desculpas à arbitragem e protestos de jogadores. Nomes como Zinedine Zidane e Jürgen Klopp já foram ventilados como possíveis substitutos, mas a diretoria teria dado um prazo. O confronto contra o Manchester City pela Champions seria decisivo. Ou seja, se perder para o Manchester City, pode ser que teremos Xabi Alonso fora do Real Madrid. Vamos aguardar até quinta-feira, ou até a noite de quarta, né? John Stones, zagueiro do Manchester City, aparece como destaque inusitado após a notícia de que se lesionou enquanto decorava a árvore de Natal em casa. O incidente teria resultado em afastamento por período ainda não informado. Segundo relatos, o defensor foi tirado dos treinos e a comissão técnica do clube ainda não detalhou a extensão da lesão nem a data prevista para retorno. E ele está fora do jogo contra o Real Madrid. Para o Manchester City, o problema surge em um momento delicado, às vésperas de confrontos importantes na temporada. Principalmente nesse mês de dezembro, né, são muitos jogos, né? Mohamed Salah, olha, fala em crise, mais uma aqui. Mohamed Salah não vai viajar com o Liverpool para o jogo da UEFA Champions League contra a Inter de Milão. Decisão tomada após o conflito com o técnico Arne Slot. O afastamento vem dias depois de Salah declarar na imprensa que não há mais relação com o treinador, após ser reserva por 3 partidas seguidas. O clube, respaldado pela diretoria, optou por excluir o atacante da lista de viagem, mesmo ele tendo treinado normalmente, como forma de preservar a disciplina interna e a coerência da comissão técnica. Apesar do atrito, não há confirmação de punição formal nem de uma separação definitiva, mas o futuro imediato de Salah no Liverpool segue incerto. Vamos acompanhar isso aqui, ó. Mais repercussão sobre isso, ó. O goleiro Alisson comentou a crise envolvendo Mohamed Salah e o Liverpool e disse que, embora os dois sejam amigos e ele considere Salah uma lenda no clube, a exclusão do atacante da viagem à Champions é uma consequência do que ele fez.
Alisson lamentou a situação, mas defendeu que o elenco precisa seguir focado nos objetivos do time e não perder tempo lamentando o episódio. Circula nas redes sociais e em alguns blogs internacionais um rumor de que a Premier League proibiria comemorações de gol com deslize de joelhos a partir de 1º de janeiro, alegando prevenção de possíveis lesões. A notícia, porém, ainda não foi confirmada por nenhum veículo oficial da liga, clubes ou arbitragem, e tem origem em publicações de perfis de entretenimento. Especialistas apontam que a Premier League discute apenas punições a comemorações consideradas provocativas ou ofensivas, e não o banimento do deslize de joelhos em si. Até o momento, portanto, trata-se apenas de um rumor que ganhou repercussão internacional, mas sem comprovação oficial. Vamos acompanhar, né? O Paris Saint-Germain ainda não definiu oficialmente sua estratégia para a decisão da Copa Intercontinental. Existe a possibilidade de o clube enviar um time misto à final, diante da preocupação com o desgaste físico e questões clínicas de jogadores importantes. A ideia de preservar atletas surge após campanha intensa e maratona de jogos, o que faz a comissão técnica avaliar risco de cansaço excessivo. Apesar disso, o clube segue como favorito absoluto, graças à temporada brilhante e à força do elenco, o que aumenta a expectativa sobre quem irá a campo. Por enquanto, trata-se apenas de uma estratégia em discussão. Qualquer decisão ainda será confirmada oficialmente antes da final. O Bayern de Munique fez uma proposta oficial ao Santos para contratar Gabriel Brazão. Os alemães ofereceram cerca de 12 milhões de euros, equivalente a aproximadamente 75 milhões e 800 mil reais por 70% dos direitos do goleiro. A negociação completa poderia girar em torno de 17 milhões de euros, ou 107 milhões de reais. Com a iminente aposentadoria do titular Manuel Neuer, o clube busca um sucessor e Brazão surge como candidato, depois de se destacar em 2025 no Santos. O Santos admite avaliar a proposta, motivado pela necessidade de equilibrar o caixa e ajustar o orçamento para 2026. O atacante Guilherme, de 30 anos, recebeu proposta oficial do Houston Dynamo dos Estados Unidos, cerca de 1 milhão e 700 mil dólares, aproximadamente 9 milhões e 200 mil reais, e avalia deixar o Santos ao final da temporada. A diretoria santista, enfrentando um déficit previsto para 2026, enxerga com bons olhos a negociação, que permitiria aliviar as contas e abrir espaço no orçamento. Guilherme terminou 2025 como principal artilheiro do clube, com 14 gols em 48 jogos. Mas apesar da importância ofensiva, a oferta dos Estados Unidos pode representar um fim de ciclo, com a saída dada como cada vez mais provável. Vamos para um rápido intervalo. Já tem notícias do Corinthians, do Cruzeiro, semifinalistas da Copa do Brasil. Também tem notícia do Fluminense, tem notícia do Internacional, tem notícias do Flamengo, tem várias notícias ainda para você. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, mais notícias do futebol para você aqui, ó. O Corinthians vive expectativa com possível retorno de Garro e Yuri Alberto para a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira no Mineirão. Rodrigo Garro, que estava fora por estiramento no músculo solear, treinou normalmente com bola nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava, e a comissão técnica encara como provável sua titularidade. Já Yuri Alberto, que tratava de edema na região do pubis e sobrecarga na musculatura adutora, também participou do treino tático, embora sua escalação dependa da avaliação final desta terça-feira, visto ser considerado um risco calculado. Se recuperarem bem, os dois devem reforçar o ataque e meio-campo do timão, dando força ao time no momento decisivo, o que pode influenciar diretamente nas chances de classificação às finais da competição. O atacante Wanderson treinou parcialmente com o elenco do Cruzeiro nesta segunda-feira e começa a flertar com um retorno já para a próxima fase da Copa do Brasil. Wanderson havia sofrido uma grave lesão na coxa e estava fora até 2026, mas a evolução do departamento médico vem dando esperanças ao clube de poder contar com ele antes do previsto. Se confirmado o retorno, ele pode reforçar o ataque da Raposa em momento decisivo da competição, o que dá novo ânimo ao torcedor e à comissão técnica. O Cruzeiro recebeu uma proposta oficial do Zenit da Rússia para contratar o zagueiro Jonathan Jesus. A oferta gira em torno de 8 milhões de euros, cerca de 50 a 51 milhões de reais na cotação atual, sendo 7 milhões de euros de valor fixo, divididos em duas parcelas, e até 1 milhão de euros em bônus por metas.
Jonathan Jesus, de 21 anos, foi contratado pelo Cruzeiro em 2024, vindo do Ceará, e tem contrato com a Raposa até 2029. Em 2025, disputou 29 jogos oficiais, com 24 como titular, mas atualmente figura como reserva na equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim. Para o clube mineiro, a oferta representa uma valorização significativa. O atleta foi adquirido por cerca de 8 milhões de reais, o que significa que um lucro potencial e expressivo em pouco mais de um ano. Até o momento, o Cruzeiro ainda não definiu se aceitará a proposta. A decisão pode pesar entre a boa oferta financeira e a possibilidade de potencial evolução do zagueiro no elenco. O zagueiro Nino chegou ao Brasil nesta segunda-feira de férias e o Fluminense prepara uma nova investida para repatriá-lo. O clube aguarda o fim da Copa do Brasil para formalizar a oferta ao Zenit, o único detentor dos direitos, tentando aproveitar o desejo do jogador de voltar ao Rio. Apesar da boa relação, o negócio ainda não tem valores definidos oficialmente e deve depender da disposição do Zenit em negociar. O Fluminense está oficialmente classificado à fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores 2026, após vencer o Bahia na rodada final do Brasileirão. Com isso, o tricolor das Laranjeiras deve entrar como integrante do pote 1 no sorteio da competição, o que aumenta a chance de pegar um grupo teoricamente mais acessível. A confirmação oficial do ranking da Conmebol só sai em breve, mas pelas projeções atuais, o Fluminense poderá figurar entre os 6 cabeças de chave do pote 1. O zagueiro Emanuel Brites foi submetido neste domingo a uma cirurgia para drenar líquido acumulado no pulmão, fruto de uma recidiva de pneumonia com acúmulo de secreção, ou chama de empiema, na cavidade pleural. O clube informou que ele está internado sob os cuidados da equipe médica, com um quadro estável e boa evolução. A previsão é de alta nos próximos dias para recuperação domiciliar. Brites não participou da derrota por 4-2 para o Botafogo, partida que sacramentou o rebaixamento do Fortaleza à Série B. Vamos aqui as notícias do Flamengo para você, ó. Desde o início da era dos pontos corridos em 2003, o Flamengo ultrapassou o São Paulo e se tornou o clube com mais vitórias, 397 triunfos contra 396 do rival. Apesar disso, o São Paulo ainda mantém a liderança no total de pontos acumulados no período, 1.434 a 1.428. Com a campanha de 2025 e o título do Brasileirão, o Flamengo reforça seu domínio em vitórias e reduz a desvantagem no ranking de pontos, mostrando consistência histórica. Léo Pereira chega ao Mundial Intercontinental pela porta da frente no Flamengo. Com regularidade absoluta, foi o jogador mais utilizado pelo clube em 2025, acumulando mais de 5.300 minutos e sendo determinante tanto na defesa quanto com gols. Sua versão atual, sólida, confiável e com bom poder ofensivo, despertou interesse de clubes internacionais e ele aparece no radar de times da Europa, Turquia e Oriente Médio. A diretoria do Flamengo, no entanto, resiste a vender. O contrato vai até 2027 e a multa rescisória vigente hoje é considerada alta, o que poderia barrar investidas no curto prazo. Por enquanto, Léo segue como um dos pilares defensivos do time e sua participação no Intercontinental renova o holofote sobre o zagueiro. O Flamengo disputará o Mundial no Ahmad Bin Ali Stadium em Al Rayyan, no Catar. Estádio construído em grande parte com materiais reaproveitados. Mais de 90% das estruturas e recursos usados vieram da antiga arena demolida no mesmo local. Inaugurado em dezembro de 2020, o estádio tem capacidade para cerca de 40 mil torcedores e se destaca entre os mais sustentáveis do mundo. A fachada do estádio traz referências ao deserto, à fauna, à flora e à cultura do Catar, além de servir como parte do sistema de refrigeração, ajudando a manter a conformidade climática e o conforto em ambiente árido. A estrutura também incorpora soluções ecológicas como reaproveitamento de materiais e eficiência energética, reduzindo o consumo de água e energia em relação a arenas convencionais. O jogo de base entre Flamengo e Internacional, disputado no Paraná, foi abruptamente paralisado após um ataque de abelhas no segundo tempo, com os jogadores se jogando no chão para se proteger. A cena inusitada chamou a atenção. O risco era grande e a interrupção foi imediata para preservar a segurança dos atletas. Apesar do susto, a festa prevaleceu. O Flamengo acabou levando o título do torneio juvenil, mesmo com a paralisação momentânea.
Mas Flamengo, tem muita notícia do Flamengo aqui pra você. O Flamengo alcançou uma marca histórica ao se tornar o clube com mais troféus Bola de Ouro da história da premiação Bola de Prata ESPN, graças à conquista de Arrascaeta nesta temporada. Arrascaeta venceu a Bola de Ouro 2025 após liderar o Brasileirão com 18 gols e 14 assistências e somou seu 7º prêmio da Bola de Prata, 6 vezes entre os melhores da temporada, mais a Bola de Ouro, tornando-se também o jogador estrangeiro mais premiado da história do torneio. O feito reforça a importância do meia na campanha campeã do clube carioca e consolida a supremacia histórica do Flamengo na premiação nacional individual. O atacante Michael do Flamengo venceu na justiça um processo movido por um ex-patrão que pedia 20% dos seus ganhos dos últimos 5 anos. O ex-patrão alegava ter investido na formação de Michael quando o jogador ainda era menor e trabalhava como gesseiro, cobrando uma participação sobre salário e premiações. Mas a 8ª Câmara de Direito Privado rejeitou o pedido por ausência de contrato formal e provas de investimento. A decisão confirma que Michael não terá de repassar a porcentagem reivindicada, encerrando esse litígio favoravelmente ao jogador. O Flamengo protocolou nesta segunda-feira, junto à CBF, uma proposta de padronização dos gramados no Brasil, com o objetivo de banir os campos sintéticos e impor critérios técnicos mínimos para todos os estádios. No documento, o clube argumenta que gramados artificiais não oferecem condições adequadas para um futebol de alto rendimento e cita estudos que associam o piso sintético a maior risco de lesões. A proposta prevê que as arenas da Série A eliminem gramados de plástico até o fim de 2027 e as da Série B até 2028, concedendo um prazo de adaptação. Paralelamente, o Flamengo sugere que todos os gramados naturais ou sintéticos passem a obedecer a um padrão técnico de qualidade semelhante ao usado nas principais ligas internacionais. A proposta reacende o debate sobre segurança, justiça esportiva e infraestrutura no futebol nacional. Gustavo Gomes admitiu que 2025 foi um ano difícil para o Palmeiras, sem conquistas, mas destacou que time grande se alimenta de conquistas e garantiu que o clube entra em 2026 com cabeça erguida e com muita fome. Ele reconheceu que o calendário atípico, com reformulação de elenco e desgaste por competições, pesou na temporada. Ainda assim, afirmou que o Verdão lutou até o fim. O capitão garantiu o compromisso dos jogadores de buscar um ano melhor com ambição renovada e chamou a torcida para seguir junto no projeto de 2026. Vitor Roque admitiu publicamente ter recebido sondagens de clubes da Europa e da Arábia, mas garantiu que, por enquanto, sua prioridade é continuar no Palmeiras. Com contrato até 2029, vindo de temporada de destaque com 20 gols em 2025, o atacante afirmou que não é o momento de deixar o clube. Ele reforçou que está feliz no Verdão, focado para 2026 e disposto a seguir construindo sua trajetória no Brasil antes de considerar uma mudança. O técnico Abel Ferreira acertou a renovação de seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027. Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, PVC, o novo acordo manterá salário e bonificações iguais aos do contrato anterior, sem reajustes nesse momento. A proposta elimina a multa rescisória, ou seja, tanto o clube quanto o treinador poderão sair sem multa caso decidam rescindir o vínculo. A diretoria do Verdão e Abel consideram importante dar estabilidade ao projeto, mesmo após uma temporada sem títulos. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias do São Paulo, tem notícias de outros clubes do Brasil, também notícias do Atlético Mineiro, Botafogo, entre outros. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos com Visionário Esportes. Vamos aqui para mais notícias do futebol. Começamos pelo São Paulo. O São Paulo encerra 2025 cumprindo apenas uma das metas esportivas traçadas para o ano, a de escapar de risco de rebaixamento e terminar o Brasileirão em posição segura. A campanha foi vista como fraca. Eliminação precoce na Copa do Brasil nas oitavas, saída nas quartas de final da Copa Libertadores e desempenho modesto no Campeonato Paulista. Atingida apenas a meta de permanência, o clube mergulha em um replanejamento amplo para 2026, com promessas de investir na base, reduzir a média de idade do elenco e fazer limpeza entre atletas com contratos perto do fim.
A direção admite frustração, mas assegura que o trabalho para montar um time competitivo já começou, com foco em reestruturação e sustentabilidade. O São Paulo teve seu transfer ban revogado pela FIFA depois de quitar a dívida com o ex-empresário de Jonathan Calleri, valor correspondente a cerca de 1 milhão e 200 mil dólares. A punição havia sido aplicada no dia 3 de dezembro, impedindo o clube de registrar novos jogadores até que a pendência fosse regularizada. Com o pagamento confirmado e informado à FIFA, o bloqueio foi retirado nesta segunda-feira, liberando o São Paulo para atuar normalmente na próxima janela de transferências. Para o clube, a resolução do caso representa alívio no planejamento para 2026, especialmente em um momento de reestruturação do elenco e busca por contratações na temporada vindoura. O atacante Lucas Moura e o centroavante Calleri usaram suas redes sociais para lamentar um 2025 marcado por lesões graves e por decepções coletivas no São Paulo. Lucas sofreu com problemas no joelho direito, uma lesão em março que exigiu artroscopia e retraumatizações posteriores, e afirmou que esta foi a temporada mais difícil da carreira. Calleri, por sua vez, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em abril e ficou fora do restante do ano. Apesar da rotina no departamento médico e atuação limitada, Lucas disputou apenas 26 jogos e Calleri 18, ambos disseram estar recuperados fisicamente e mentalmente, com a expectativa de voltar com força total em 2026, citando trabalho, determinação e a esperança de reerguer o clube. Eles admitiram frustração com os resultados, agradeceram o apoio da torcida e reforçaram o compromisso de dar a volta por cima, mostrando otimismo para a próxima temporada do tricolor. O Remo oficializou Aleph Manga como seu primeiro reforço para 2026, na volta histórica à Série A, 32 anos longe da elite nacional. O dirigente Marcos Braz explicou que o atacante estava no radar do clube e que a negociação se intensificou após a saída de outro atacante, abrindo espaço no elenco. Já vou dizer quem é. Na verdade, se trata de Pedro Rocha, né? A estreia de Aleph Manga marca o início de um projeto ambicioso. O clube não pretende apenas voltar à Série A, mas se reestruturar para lá permanecer de forma competitiva. O Coritiba oficializou o técnico Fernando Seabra como novo técnico para a temporada 2026. Ele assume o lugar de Mozart Santos, com quem o clube não chegou a um acordo para renovação. Seabra, de 48 anos, chega após passagens recentes pelo Red Bull Bragantino e pelo Cruzeiro. O técnico assume o retorno do Coritiba à Série A, com a missão de estruturar o time para a elite, mesclando experiência e aposta em jovens talentos. Durante a festa de comemoração da permanência do Internacional na Série A, a repórter periodista Adriana Chemelo, da Rádio Inferno, relatou ter sido intimidada pelo lateral esquerdo Alexandre Bernabei. Segundo ela, Bernabei se aproximou, retirou seus fones de ouvido e gritou: "Fala agora!", bem perto de seu rosto, num tom agressivo, ação que ela classificou como vulnerável e como desrespeitosa e intimidatória. Ela declarou que não sofreu agressão física, mas se sentiu aí, sim, vulnerável e assediada. "Não me senti agredida, mas me senti intimidada", ela disse. Logo após o incidente, dirigentes do clube procuraram a repórter, pediram desculpas em nome do clube e informaram que Bernabei deve receber uma advertência interna. O episódio reacende o debate sobre respeito e segurança no jornalismo esportivo, sobretudo em ambientes de alta carga emocional, como festas de comemoração onde profissionais, especialmente mulheres, muitas vezes se expõem vulneravelmente. Teve um outro episódio também com outra repórter, na verdade também uma periodista, né, do Internacional, pela Cazé TV, que um torcedor chegou e acabou batendo no microfone dela, né, jogando o microfone dela no chão. Então, é impressionante quantos episódios, né, desse tipo contra repórteres mulheres, né, também essas questões, infelizmente, estão aumentando. Vamos aí estar fiscalizando isso, né, e vendo providências sendo tomadas.
O Ceará foi rebaixado à Série B. Entrou no Z4 apenas na 38ª e última rodada, repetindo o roteiro do Atlético Paranaense em 2024. Fora do Z4 durante as 37 rodadas anteriores, o clube caiu após derrota por 3-1 para o Palmeiras no Castelão lotado. Na manhã desta segunda, a diretoria do Ceará admitiu falhas, prometeu reformulações, afirmou que o clube segue saudável e garantiu empenho para buscar o retorno à elite em 2026. Apesar do sentimento de decepção, jogadores fizeram postagens emocionadas, reconhecendo a má temporada, pedindo desculpas à torcida e assegurando o amor ao clube. O italiano Davide Ancelotti tem contrato com o Botafogo até o fim de 2026 e já participa do planejamento para a próxima temporada, o que indica forte tendência de permanência no comando em 2026. Segundo o relato da repórter da transmissão, o dono da SAF, John Textor, afirmou que Davide seguirá, justificando que ele ainda precisa entender o clima e o calor brasileiro. O técnico, por sua vez, reafirmou seu desejo de continuar, disse estar feliz no clube e reconheceu que há pontos a melhorar, mas demonstrou compromisso com o projeto. Apesar da estreia recente como técnico principal, o fato de o time ter terminado a temporada com invencibilidade nas últimas rodadas e garantindo vaga na Libertadores reforça o argumento a favor da manutenção. O Botafogo formalizou proposta pelo ponta uruguaio Lucas Vidalba, do Nacional do Uruguai, de 24 anos, oferta de 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões e 100 mil reais por 85% dos direitos econômicos, aceita pelo clube uruguaio. No entanto, o negócio depende de um critério do Montevideo City Torque, do Grupo City, que tem até esta terça-feira, dia 9, para igualar a oferta, e se não houver manifestação, Vidalba poderá assinar com o Glorioso. Vidalba é visto como uma aposta de velocidade e mobilidade na ponta direita, características valorizadas pela comissão técnica para 2026. Além disso, o Botafogo monitora o volante argentino Santiago Sosa, do Racing. Aos 26 anos, Sosa foi destaque na última temporada e está na lista de prioridades para o meio-campo alvinegro. O Bahia acertou a renovação de contrato com Everton Ribeiro, estendendo o vínculo até o fim da temporada de 2026. Embora o Meia não tenha cumprido a meta automática de minutos, 60% dos jogos com pelo menos 60 minutos, a diretoria decidiu mantê-lo, reconhecendo seu valor como referência técnica e liderança do elenco. Desde sua chegada em 2024, Everton Ribeiro disputou 121 jogos pelo clube, com 9 gols e 16 assistências, números que o consolidam entre os jogadores mais importantes do elenco. A permanência dele traz estabilidade ao time e serve de base para o planejamento do Bahia para 2026 em busca de consistência nas competições. O Grêmio, já sob nova gestão, tem como alvo para 2026 o goleiro Everton e o meia Rafael Veiga, dois nomes de peso do Palmeiras. A ideia do clube gaúcho é reestruturar o elenco com jogadores experientes e capazes de elevar o nível técnico do time. Porém, o Palmeiras reagiu com rigidez. Deixou claro que não pretende negociar nenhum dos dois e os considera pilares para a próxima temporada. No caso de Everton, o Grêmio até avalia oferecer compensação financeira para tentar a liberação, mas reconhece que será uma negociação complexa. Quanto a Rafael Veiga, apesar de ter perdido parte da titularidade em 2025, o seu contrato longo e salário alto são fatores que complicam a transferência. O Goiás anunciou oficialmente a saída de Fábio Carille, que comandou o time em 6 partidas da reta final da Série B 2025, com aproveitamento de 50%, 3 vitórias e 3 derrotas. O treinador não conseguiu garantir o acesso à elite. O clube terminou fora do G4 após derrota para o Grêmio. A diretoria considera o salário elevado e os resultados aquém da expectativa como razões para a rescisão, mesmo com o contrato até 2026. Para 2026, o nome mais cotado para assumir o comando é Daniel Paulista, acerto com o treinador já estaria em fase final de negociação. O Atlético Mineiro anunciou que Vitor Bagi, ex-goleiro, não renovará contrato e deixará o cargo de diretor de futebol, encerrando um ciclo de 4 anos na gestão do clube. Ex-goleiro e ídolo do clube, Vitor começou como gerente em 2021 e assumiu a diretoria em 2024, participando de 22 contratações no período. Apesar de já ter liderado contratações de peso, a temporada de 2025 ficou marcada por frustrações. O clube terminou o Brasileirão fora do G4, caiu nas quartas da Copa do Brasil e foi vice na Sul-Americana, pressionando a estrutura. Segundo o comunicado oficial, a decisão partiu do próprio Vitor, após conversa com a gestão da SAF. Houve agradecimento pelo trabalho e desejo de sucesso futuro ao ex-dirigente.
O meia Nenê deixou aberta a possibilidade de renovar com o Juventude para 2026. Aos 44 anos, ele afirma que fisicamente me sinto bem. Mesmo com a idade avançada para os padrões de futebol, o jogador sinaliza disposição para seguir em campo, caso o clube mantenha o interesse. O River Plate não conseguiu garantir vaga para a Copa Libertadores da América de 2026, após depender de resultados de rivais e ver o Boca Juniors ser eliminado no Clausura. A chance se esgotou. Com isso, o clube ficará de fora da principal competição continental pela primeira vez desde 2014. Agora o River disputará a Copa Sul-Americana em 2026, o que mexe com o planejamento esportivo e financeiro do clube para a próxima temporada. O River Plate não conseguiu garantir vaga para a Copa Libertadores. Isso aqui eu já não vou repetir, tá? A TV Brasil vai estrear um novo programa esportivo reunindo os veteranos do jornalismo Juca Kfouri, José Trajano e Lúcio de Castro. Trio já conhecido do público que trabalhou junto na antiga ESPN Brasil. O anúncio foi feito neste fim de semana pelo presidente da empresa Brasil de Comunicação, André Basbaum, que comemorou a contratação dos comentaristas. Segundo o comunicado, o programa, ainda sem nome e formato definidos, será apresentado pelo trio, as lendas Juca e Trajano e o querido Lúcio de Castro, conforme publicação oficial. A expectativa é de que a atração traga debates e análises com a experiência e estilo característicos dos três, um reforço de peso à cobertura esportiva da emissora pública. O ex-técnico da seleção reafirmou que pretende voltar aos gramados em 2026, no caso, o ex-técnico Tite, buscando um clube com filosofia compatível com o seu estilo, futebol equilibrado, criativo e competitivo. Apesar dos rumores, ele evitou entrar em qualquer polêmica envolvendo Neymar ou Corinthians, elogiando o atacante, mas dizendo que não comentaria convocações e manifestou respeito ao trabalho atual no timão. Tite afirmou estar de portas abertas para assumir tanto equipes estrangeiras quanto clubes no Brasil. Tudo dependerá do alinhamento de ideias. Vamos para um rápido intervalo, já tem as notícias dos outros esportes com destaques para a NBA, para a NFL, entre outros esportes. Não sai daí. Visionária Esportes. Já voltamos com Visionária Esportes, vamos para as notícias dos outros esportes para você. Começamos com o futebol americano, NFL para vocês. O Houston Texans venceu o Kansas City Chiefs por 20-10 na casa do Chiefs, em jogo da 14ª semana da temporada NFL 2025. Com a vitória, o Texans chegou à 5ª vitória seguida e reassumiu posição de destaque na briga por vaga nos playoffs da AFC. Para os Chiefs, a derrota, combinada com lesões e falhas ofensivas, praticamente selou o fim da sequência de títulos da divisão AFC Leste. Eles estão fora da disputa por vaga direta de divisão. Uau! O New York Knicks bateu o Orlando Magic na NBA por 106 a 100, com destaque para Jalen Brunson, que anotou 30 pontos e 9 assistências e liderou a arrancada do Knicks no início do segundo tempo. Os Knicks fecharam o jogo com 13-1 em casa nesta temporada, mesmo sem o pivô titular. Mantiveram bom ritmo e contaram com contribuições fundamentais de OG Anunoby, Josh Hart e Mitchell Robinson. Em outro duelo, o Los Angeles Lakers venceu o Philadelphia 76ers por 112 a 108. O show da noite ficou por conta de Luka Doncic, que voltou à equipe e registrou triplo-duplo com 31 pontos, 15 rebotes e 11 assistências. LeBron James brilhou nos minutos finais, somando 29 pontos e decisivo com lances cruciais no fim para garantir a vitória dos Lakers. LeBron aí, 40 anos e jogando como menino, né? Franz Wagner, ala do Orlando Magic, pode se tornar um problema significativo para a equipe, pelo menos por algumas semanas. Numa partida contra o New York Knicks, Wagner caiu feio ao tentar finalizar uma jogada próxima ao aro e torceu o tornozelo esquerdo. Uma ressonância magnética feita nesta segunda-feira revelou uma entorse alta, felizmente sem danos estruturais, e a recuperação deve levar de 2 a 4 semanas. Antes da lesão, o jogador estava com médias de 22,7 pontos e 6,1 rebotes por jogo nesta temporada, liderando o time ofensivamente. Com sua ausência confirmada, o Magic não terá Wagner contra o Miami Heat pelas quartas de final da NBA Cup, o que pode reduzir bastante o poder ofensivo do time.
Em jogo isolado do NBB desta quarta-feira, o Botafogo foi... Do NBB desta segunda-feira, melhor dizendo, o Botafogo foi derrotado pelo Caxias Basquete por 80-75. Destaque para Emanuel Matias, do Botafogo, que anotou 23 pontos, a maior pontuação da equipe do jogo. Mesmo com o esforço individual, o Botafogo não conseguiu superar o ritmo ofensivo do Caxias e acabou sucumbindo no final. Rafa Oliveira do Caxias fez boa atuação e liderou o time com 13 pontos e 8 rebotes. A derrota complica a campanha do time carioca na fase regular. Em rara aparição, Hélio Rubens compareceu ao treino do Franca, acompanhado pelo filho Elinho Garcia, e comoveu quem acompanhava o momento. O encontro marcou a última atividade da equipe no Brasil antes da estreia na Champions League de basquete. Emocionado, Elinho destacou o papel do pai como alguém que desbravou o basquete brasileiro. Na Superliga Masculina de Vôlei, a rodada desta segunda-feira teve domínio total dos visitantes. Em Guarulhos, o Sada Cruzeiro bateu o Guarulhos por 3-7-0, com parciais de 27-25, 25-20 e 25-19, e se isolou na liderança. Em Juiz de Fora, o Suzano superou o Juiz de Fora Vôlei por 3-0, estragando a despedida da equipe diante da torcida mineira. As parciais foram 25-22, 25-21 e 26-24. Já em Uberlândia, o Praia Clube foi derrotado em casa pelo Vôlei Renata Campinas, também por 3-0. As parciais foram de 25-23, 25-10 e 25-19. 3 jogos, 3 vitórias por 3-0, confirmando uma noite dominante para os visitantes na competição. Os resultados mantêm o Sada Cruzeiro firme na ponta, com o Vôlei Renata Campinas e Praia Clube na briga direta pelas primeiras posições, enquanto o Juiz de Fora, Vôlei e Suzano seguem pressionados na parte de baixo da tabela. O jovem tenista brasileiro João Fonseca vai disputar o torneio de exibição MGM Slam, marcado para 1º de março de 2026 em Las Vegas, T-Mobile Arena. Apesar de amistoso, ou seja, 100 pontos para o ranking da ATP, o evento oferece uma bolsa de $1 milhão, o que equivale a cerca de 5 milhões e 400 mil reais na cotação atual. A disputa será no formato eliminatório, com partidas definidas em super tie-breaks de 10 pontos, um formato mais veloz e de alto impacto. Entre os tenistas confirmados estão nomes de peso como Taylor Fritz, Tommy Paul, Nick Kyrgios, Casper Ruud, Gael Monfils, Lorenzo Musetti e Alexander Bublik, reforçando o nível de competitividade do torneio. Embora seja um evento de exibição, a presença de João Fonseca no torneio com premiação milionária e entre grandes estrelas do circuito dá visibilidade internacional ao talento brasileiro, reforça sua crescente projeção no tênis mundial. Amanhã vamos trazer informações do jogo, né? Um jogo exibição entre o João Fonseca e o número 1 do mundo, o Carlos Alcaraz. Então, aguardem a notícia amanhã, tá bom? A fase de quartas de final do Mundial Feminino de Handball 2025 está definida, com confrontos anunciados pela Federação Internacional de Handball. O Brasil, que garantiu vaga ao vencer Angola por 32-26, mesmo após a derrota para a Noruega por 33-14 na última rodada, enfrentará a anfitriã Alemanha em Dortmund. Os demais duelos serão Dinamarca contra a França, Noruega contra Montenegro e Países Baixos, ou Holanda, né, contra a Hungria. Todos já oficialmente confirmados pela Federação Internacional. A Fórmula 1 retorna à Globo a partir de 2026 e a emissora já divulgou como será a cobertura da temporada. A TV aberta exibirá ao vivo 15 dos GPs do ano. As demais corridas terão compactos ou estarão acessíveis via Globoplay e Sport TV. O Sport TV cobrirá a íntegra todas as 24 corridas, treinos livres, classificatórios e sprints, com narração, comentários e reportagens completas. Haverá ainda forte cobertura multiplataforma, no site de esportes, nas plataformas digitais, nos telejornais e em programas de entretenimento da Globo. Para a transmissão, a Globo já confirmou 3 patrocínios importantes: Chevrolet, Heineken e Santander. Esse arranjo comercial reforça o retorno da categoria e sugere que a emissora aposta alto na renovada parceria. O britânico Lando Norris conquistou seu primeiro título mundial de Fórmula 1 ao terminar em terceiro no Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2025. Foi o bastante para superar Max Verstappen por apenas 2 pontos na classificação final. Com isso, Norris se tornou o primeiro piloto britânico da McLaren a conquistar o título desde Lewis Hamilton em 2008, encerrando um jejum de 17 anos para a equipe na categoria de pilotos.
Foi uma temporada dramática, com disputa acirrada entre Norris, Verstappen e o companheiro de McLaren, Oscar Piastri. Mesmo com os altos e baixos da equipe, incluindo desclassificações e erros de estratégia, Norris manteve consistência suficiente para garantir o título. O resultado marca não só a volta da McLaren ao topo da Fórmula 1, como também consagra o retorno da escuderia britânica ao seu protagonismo histórico na categoria. O piloto Lando Norris admitiu que se arrepende de comentários ásperos que fez aos rivais Lewis Hamilton e Max Verstappen durante a temporada, e ponderou: às vezes digo umas coisas estúpidas. Ele disse que muitas falas partiram no calor do momento e que hoje, já como campeão, gostaria de poder tirar de dentro da boca. Norris declarou que nutre o maior respeito por ambos, por Verstappen pelas batalhas em pista e por Hamilton pelo legado, mesmo afirmando que talvez nunca chegue ao patamar de 7 vezes campeão. Ele considerou que seu estilo honesto e direto, às vezes impulsivo, fez parte da trajetória, mas que agora busca manter foco, humildade e respeito, principalmente após conquistar o título mundial em 2025. Helmut Marko, consultor veterano da Red Bull Racing, com 82 anos, deve deixar o cargo ao fim de 2025, encerrando uma colaboração de 2 décadas com a escuderia. Desde 2005, ele fazia parte da estrutura da equipe, inclusive guiando o programa de jovens pilotos e tendo papel fundamental na promoção de Max Verstappen à Fórmula 1. A saída faz parte de uma reestruturação profunda da RBR, que já demitiu o ex-chefe de equipe Christian Horner há alguns meses. Fontes como Sky Sports e GP Blog confirmam que após a decisão final embora a decisão final ainda não estivesse formalizada, a tendência de sua saída era vista como muito alta. Alexandre Pantoja lamentou a grave lesão sofrida logo aos 26 segundos da luta contra Joshua Van no UFC 323 e, como consequência, perdeu o cinturão peso mosca. Em postagem nas redes sociais, Pantoja descreveu o ocorrido como uma fatalidade e afirmou que preferia ter perdido lutando, apanhando por 5 rounds, a encerrar por lesão. Apesar da frustração, ele foi enfático. Acredita que em luta normal venceria e garantiu o retorno mais forte. Aos fãs deixou a promessa: segunda-feira começa a trilhar o caminho novamente para pegar o que é meu, o cinturão do UFC. Dana White, presidente do UFC, afirmou que nunca teve a intenção de criticar Tom Aspinall após comentários sobre seu olho lesionado e que sua fala foi mal interpretada. White reforçou que o UFC já disponibilizou atendimento médico a Aspinall e que a organização está acompanhando sua recuperação. Reconhecendo a frustração do campeão, disse esperar o retorno de Aspinall ao octógono. Ele vai melhorar e vamos colocá-lo de volta. O WGP 84, torneio de kickboxing na categoria leve até 60 quilos, será realizado em São Paulo no dia 19 de dezembro, no ginásio do estádio do Morumbi, e reunirá em uma única noite quartas de final, semifinais e final. Serão 8 lutadores na disputa: Cabelo Monteiro, atual campeão, Jonathan Ora, Paulo Vitor Madureira, Jackson Eli Telmo, Edgar Boca, Germán Badalo, Francisco Mairon e Watson de Castro. A organização aposta na dramaticidade. Quem sobreviver a 3 lutas, quartas, semi e final, em uma noite, sairá com o título do GP e, salvo exceção do campeão exercício, com a chance de disputar o cinturão da categoria. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias do boxe com a Bia Ferreira, tem notícias da fadinha, a Raíssa Leal, do skate, e também nós teremos o a agenda esportiva do dia, placar foi no início, agenda esportiva do dia, não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, chegamos ao último bloco aqui do Visionário Esportes, já tem vamos às últimas notícias do dia, já tem a agenda esportiva do dia, tá? A brasileira Bia Ferreira foi nocauteada no 5º round pela turca Elif Nur Turhan e perdeu o cinturão mundial dos leves da Federação Internacional de Boxe, além de ver sua invencibilidade profissional terminar em Monte Carlo. Em vídeo publicado nas redes sociais, Bia afirmou que está bem, agradeceu aos fãs, equipe e familiares e garantiu que vai voltar mais forte. A pugilista disse que vai descansar e se recuperar, mas garantiu: seu objetivo é reassumir o cinturão ano que vem para buscar meu cinto de volta.
Raíssa Leal, de 17 anos, tornou-se tetracampeã da Street League Skateboarding ao conquistar o título da Super Crown 2025 no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ela soma agora 27 títulos internacionais, o quarto consecutivo no SLS, e se tornou a tetracampeã mais jovem da história do circuito. Apesar de uma queda em um tornozelo protegido após treino, Raíssa superou a tensão física e emocional, manteve a regularidade com notas altas e brilhou do início ao fim da final. Ao final, emocionada, ela afirmou que não precisava provar nada para ninguém e celebrou a conquista diante de quase 10 mil pessoas. A mineira Amanda de Oliveira conquistou neste domingo os 18 quilômetros da Volta Internacional da Pampulha, em Belo Horizonte, cruzando a linha de chegada com 1 hora, 7 minutos e 5 segundos, e apenas 1 segundo de vantagem sobre a queniana Naum Jepchirchir. Com a vitória, ela quebrou um jejum de 11 anos sem triunfo brasileiro na prova feminina e tornou-se a primeira atleta de Minas Gerais a vencer em 26 edições. A corrida reuniu milhares de participantes no entorno da Lagoa da Pampulha e teve organização homologada pela Confederação Brasileira de Atletismo. Após o título histórico, Amanda já projeta seu próximo desafio, a Corrida de São Silvestre, no dia 31 de dezembro em São Paulo. A austríaca Julia Scheib venceu neste domingo o segundo slalom gigante da etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino em Mont-Tremblant, no Canadá, com tempo total de 2 minutos 13 segundos. Ela superou a sueca Sara Hector por 57 centésimos e a neozelandesa Alice Robinson por 78 centésimos. Após não completar a prova anterior no sábado, Scheib se recuperou com uma descida final impecável na pista Flying Mile, garantindo seu segundo triunfo na temporada, na prova do gigante. Com a vitória, fortalece sua posição entre os destaques do ano e segue firme na disputa pela taça da disciplina antes dos Jogos Olímpicos. A delegação brasileira de judô encerrou neste domingo sua participação no Grand Slam de Tóquio sem conquistar medalhas. Os competidores da Confederação Brasileira de Judô, entre eles Michel Augusto e William Lima, lutaram com empenho nas categorias 60 kg e 66 kg, mas não conseguiram avançar até o pódio. O resultado marca o fim do ciclo competitivo de 2025 no Japão para o judô brasileiro, um contratempo em um ano de muitas expectativas. Seguimos na torcida para que os aprendizados desta campanha se transformem em força para os próximos torneios. E chegamos ao momento da agenda esportiva do dia. Nesse dia 9 de dezembro de 2025, a fonte é o nosso site ondeassistir.net.br. Vamos começar aqui com a Champions League. 12h30 tem Kairat Almaty e Olympiacos com transmissão do Space. 15:03 da tarde tem Bayern de Munique e Sporting com transmissão no canal da TNT. Agora todos esses próximos jogos são às 5 da tarde. Atalanta e Chelsea, transmissão no Space. Barcelona e Eintracht Frankfurt, transmissão na TNT. Inter de Milão e Liverpool, também às 5 da tarde, transmissão no SBT, TV aberta e HBO Max. Também no mesmo horário, Mônaco e Galatasaray, na HBO Max. PSV e Atlético de Madrid, também HBO Max. Royal Union e Olympique de Marseille e Tottenham e Slavia Praga também terão transmissão na HBO Max. Championship, futebol inglês, 5 da tarde tem Queen's Park Rangers e Birmingham, transmissão no X Sports, TV aberta e Disney Plus. Futebol feminino, 11 da manhã tem Copinha Feminina, Internacional e Minas e CESP, transmissão no YouTube do Paulistão. 3 da tarde tem América Mineiro e Remo, também transmissão no YouTube do Paulistão. 4 da tarde, Palmeiras e Botafogo, transmissão no YouTube do Paulistão e na TV Gazeta. 6 da tarde tem São Paulo e Red Bull Bragantino, com transmissão no YouTube do Paulistão. E às 7 da noite tem Grêmio e UDA, transmissão no YouTube do Paulistão. 2:45, mais futebol feminino, tem Champions League aqui, futebol feminino, tem no masculino e vai ter no feminino também. São Paulo e Juventus, transmissão na ESPN 4. Às 5 da tarde tem Arsenal e Twente, transmissão na ESPN 4. No mesmo horário tem Paris Saint-Germain e Leuven, transmissão Disney Plus. E também no mesmo horário tem Real Madrid e Wolfsburg, transmissão na ESPN. Futebol de base está rolando agora,
Total Sub-17 com América Mineiro e Novo Horizontino, transmissão no YouTube do Sportnet. 3 da tarde, pela mesma competição, tem Palmeiras e Santos, transmissão no YouTube do Sportnet. Às 8 da noite tem a decisão da Copa do Brasil Sub-20 com América Mineiro e São Paulo, transmissão no Sport TV. 9 da noite tem Liga Nacional de Futsal, final, jogo de ida, Corinthians e Jaraguá. Transmissão no canal do YouTube da LNF TV, no canal Gold, na X Sports e no Band Esportes. 7 da noite tem NBB, basquete aqui para vocês, tem Rio Claro e Pato, transmissão no X Sports. 8 da noite tem a NBA Cup com Orlando Magic e Miami Heat, transmissão na Prime Video. 10h30 da noite tem Toronto Raptors e New York Knicks, também com transmissão da Prime Video. 8h30 tem basquete universitário com Clemson e Brigham Young, transmissão da ESPN 3. E às 11 da noite tem NCAA também, Flórida e Connecticut, transmissão da ESPN 3. Vai começar a Copa do Mundo de Clubes Feminino. 10 da manhã tem Praia Clube e Zamalek, transmissão da Cazé TV. 1h30 da tarde tem Corneliano e Orlando Valkyries, transmissão da Cazé TV. 5 da tarde tem Zeitsu e Scandite, transmissão na Cazé TV. E às 8h30 da noite tem Osasco e Alianza Lima, transmissão também na Cazé TV. 2 da tarde tem Champions League masculina de vôlei com Lublin e Halkbank, transmissão na X Sports. 6h30 da tarde tem Superliga masculina com Joinville e São José, transmissão na GETV, no YouTube e Sport TV 2. Também no mesmo horário tem Bauru e Goiás, também Superliga masculina na VBTV. 9 da noite, Superliga feminina, tem o clássico carioca, Fluminense, Sesc Flamengo, transmissão no Sport TV 2. Copa do Mundo Feminina de Handball, 2 da tarde, quartas de final. Vai ter transmissão aí das quartas de final com o Brasil envolvido, hein? Brasil envolvido. Aliás, o Brasil joga de manhã, né? O Brasil joga de manhã, então vamos acompanhar aí na Cazé TV e no Sport TV 2. Circuito Mundial de Tênis de Mesa, etapa de Hong Kong, 11h30 da noite, transmissão do Sport TV 2. E às 13h30 tem Copa do Mundo de Beach Tênis, com transmissão do Sport TV 3. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Que alegria ter tido sua companhia, sua sintonia e seu carinho neste dia de reflexão, esporte e fé. A palavra que nos acompanhou hoje está em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje falamos sobre resolução de conflitos, a habilidade de transformar situações difíceis em oportunidades de entendimento, perdão e reconciliação. Ser pacificador não é sinal de fraqueza, é demonstração de sabedoria, coragem e dependência de Deus. Quando nos tornamos instrumentos de paz, podemos fortalecer relações, construir pontes e criar ambientes de respeito e cooperação. Que você termine este dia com a consciência de que, ao buscar a paz, está refletindo o caráter de Deus e preparando o terreno para dias melhores e relacionamentos mais saudáveis. Você pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e também acompanhar o Visionário Esportes pelas suas plataformas digitais favoritas, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web e pela nossa Rádio Vida, ambas de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM Ondas Curtas, e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço de coração pela sua audiência e desejo a você um dia abençoado, cheio com paz, sabedoria e discernimento para lidar com todos os desafios. Se Deus quiser, amanhã às 9 horas da manhã estaremos juntos de novo. Até lá!